Olá, hoje dia 6/5. Vamos para mais uma leitura da Bíblia, leitura diária da Bíblia. Dia 6/5. Dia 6/5, Atos, capítulo 17, do 1 ao 15. Atos 17, do 1 ao 15. Paulo em Tessalônica e em Bereia. E passando por Peraí. Pegar os olhos. Agora vai. Paulo em Tessalônica e em Bereia. E passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles, e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras, expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. E este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. E alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos religiosos e não poucas mulheres principais. Mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos dentre os vadios e, ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam tirá-los para junto do povo. E não os achando, trouxeram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason recolheu. E todos estes procedem contra os decretos de César, dizendo que há outro rei, Jesus. E alvoroçaram a multidão e os principais da cidade que ouviram estas coisas. Tendo, porém, recebido satisfação de Jason e dos demais, o soltaram. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia. E eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Oh, meu Deus! De sorte que creram muitos deles, e também mulheres gregas da classe nobre, e não poucos varões. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus também era anunciada por Paulo em Bereia, foram lá e excitaram as multidões. No mesmo instante, os irmãos mandaram a Paulo que fosse até o mar, mas Silas e Timóteo ficaram ali. Paulo em Atenas e seu discurso no Areópago. E os que acompanhavam Paulo o levaram até Atenas, e recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele, o mais depressa possível, partiram. Então, o de Atos hoje é isso, do 17 ao... Atos 17, do 1 ao 15. Juízes 6. Juízes capítulo 6. Servidão sob os midianitas. Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. E, prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel,
Fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, subiram os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente contra eles subiram. E punham-se contra eles em campo e destruíam a novidade da terra até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel. Nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subiam com os seus gados e tendas. Vinham como gafanhotos, e tanta multidão que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, enviou o Senhor um homem profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiram, e os expeli de diante de vós, e a vós dei a sua terra. E vos disse: Eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Um anjo fala com Gideão. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Orfa, que pertencia a Joás, Abiesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força e livrás a Israel da mão dos midianitas. Porventura tu não te enviei eu? E ele disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que o meu milheiro é o mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás aos midianitas como se fossem um só homem. E ele lhe disse: Se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és o que comigo falas. Rogo-te que daqui te não apartes até que eu venha a ti e traga o meu presente, e o ponha perante ti. E disse: Eu esperarei até que voltes. E entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos de uma efa de farinha. A carne pôs num açafate e o caldo pôs numa panela. E trouxe-lhe até debaixo do carvalho e lhe o apresentou. Porém o anjo de Deus lhe disse: Toma a carne e os bolos asmos e põe-nos sobre esta penha e verte o caldo. E assim o fez. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os bolos asmos. E o anjo do Senhor desapareceu de seus olhos. Então viu Gideão que era o anjo do Senhor. E disse Gideão: Ah, Senhor Jeová, que eu vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: Paz seja contigo. Não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou: Senhor é paz. E ainda até o dia de hoje está em Ofra dos Abiesritas. E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse:
Toma o boi de teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai. Corta o bosque que está ao pé dele, e edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte, num lugar conveniente, e toma o segundo boi, e o oferecerás em holocausto com a lenha que cortares do bosque. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera. E sucedeu que, temendo ele a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não o fez de dia, mas fê-lo de noite. Levantando-se, pois, os homens daquela cidade de madrugada, eis que estava o altar de Baal derribado e o bosque que estava ao pé dele, cortado, e o segundo boi foi oferecido no altar de novo edificado. E uns aos outros disseram: Quem fez esta coisa? E esquadrinhando e inquirindo, disseram: Gideão, filho de Joás, fez esta coisa. Então os homens daquela cidade disseram a Joás: Tira para fora teu filho para que morra, pois derribou o altar de Baal e cortou o bosque que estava ao pé dele. Porém Joás disse a todos os que se opuseram contra ele: Contendeis-vos por Baal? Livrá-lo-eis vós? Qualquer que por ele contender ainda esta manhã será morto. Se é Deus por si mesmo, contenda, pois derribaram o seu altar. Pelo que naquele dia lhe chamaram Jerubaal, dizendo: Baal contenda contra ele, pois derribou o seu altar. E todos os midianitas e amalequitas e os filhos do Oriente se ajuntaram num corpo e passaram e puseram o seu campo no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina, e os abiezritas se ajuntaram após dele. E enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também se convocou após dele. Também enviou mensageiros a Aser, e Zebulon e Naftali, e saíram-lhe ao encontro. E disse Gibeão a Deus: Se hás de livrar Israel por minha mão, como tens dito, eis que eu porei um velo de lã na eira. Se o orvalho estiver somente no velo e secura sobre toda a terra, então conhecerei que hás de livrar a Israel por minha mão, como tens dito. E assim sucedeu, porque ao outro dia se levantou de madrugada e apertou o velo, e do orvalho do velo espremeu uma taça cheia de água. E disse Gideão a Deus: Não se acenda contra mim a tua ira, e ainda falar só esta vez. Não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez. Rogo-te que só esta vez faça a prova com o velo. Rogo-te que só o velo haja secura, e em toda a terra haja orvalho. E Deus assim o fez naquela noite, pois só o velo havia secura, e sobre toda a terra havia orvalho. Juízes capítulo 6. Jó capítulo 36. Eliú justifica a Deus e diz a Jó que o seu pecado estorva a sua bênção. Prosseguiu ainda Eliú e disse: Espera-me um pouco e mostrar-te-ei que ainda há razões a favor de Deus. Desde longe repetirei a minha opinião, e ao meu Criador atribuirei a justiça. Porque, na verdade, as minhas palavras não serão falsas. Contigo está um que é sincero na sua opinião. Eis que Deus é muito grande, contudo, a ninguém despreza. Grande é em força de coração. Não deixa viver ao ímpio e faz justiça aos aflitos. Do justo não tira os seus olhos, antes com os reis no trono se assenta. Se assenta para sempre e assim são exaltados. E se estão presos em grilhões e armados em cordas de aflição,
Então lhes faz saber a obra deles e as suas transgressões, porquanto prevaleceram nelas, e revela-lhe aos seus ouvidos para o seu ensino, e diz-lhes que se converteram da maldade. Se o ouvirem e o servirem, acabarão os seus dias em bem, e os seus anos em delícias. Porém, se o não ouvirem, a espada serão passados, e expirarão sem conhecimento. E os hipócritas de coração amontoam para si a ira, e amarrando-os ele, não clamam por socorro. Eles morrem na mocidade, e a sua vida perece entre os sodomitas. Ao aflito, livra da sua aflição, e na opressão se revela aos seus ouvidos. Assim também te desviara da angústia para um lugar espaçoso em que não há aperto, e as iguarias da tua mesa serão cheias de gordura. Mas tu estás cheio de juízo do ímpio, o juízo e a justiça te sustentam. Porquanto há furor, guarda-te de que, porventura, não sejas levado pela tua suficiência, nem te desvie a grandeza do resgate. Estimaria ele tanto tuas riquezas ou todos os esforços da tua força, que por isso não estivesses em aperto? Não supristes pela noite em que os povos sejam tomados do teu lugar. Guarda-te e não declines para a para a iniquidade, porquanto isto escolhestes antes que a tua miséria. Eis que Deus exalta com a sua força quem ensina como ele. Quem lhe pedirá conta do seu caminho, ou quem lhe disse, tu cometeste maldade? Lembra-te de engrandecer a sua obra que os homens contemplam. Todos os homens a veem, e o homem a enxerga de longe. Eis que Deus é grande, e nós o não compreendemos. E o número dos seus anos não se pode calcular, porque reúne as gotas das águas que derrama em chuva do seu vapor, a qual as nuvens destilam e gotejam sobre o homem abundantemente. Porventura também se poderão entender as extensões das nuvens e os trovões da sua tenda? Eis que estende sobre elas a sua luz e encobre os altos do mar. Porque por estas coisas julga os povos e lhes dá mantimento em abundância. Com as mãos encobre a luz e a proíbe de passar por entre elas. O que nos dá a entender o seu pensamento, como também aos gados acerca do temporal que sobe. Nossa, hoje minha língua tá presa, hein? Difícil de fazer a leitura. Então tá bom. Essa é a leitura de hoje, né? Dia 6/5, Atos capítulo 17, do 1 ao 15, Juízes capítulo 6 e Jó capítulo 36. Deus abençoe. Qualquer coisa lê de novo e faz um resuminho ou faz uma reflexão, porque a história ela só se repete, né? Ali no começo da leitura em Atos, a gente vê, né, que quase todo o capítulo que a gente lê da Bíblia fala do quê? Abandonar os deuses. Muitas vezes a gente acha que os deuses é só uma imagem de escultura, que lá fala que é mesmo, né? Que não pode adorar a imagem de escultura, porque Deus ninguém viu, ninguém pode ver ele, então não dá pra saber. Mas a gente que ele é feita, a gente é feita a imagem e semelhança dele, então a gente imagina que é parecido com a gente. Mas não, a gente não pode adorar imagem de escultura, seja de madeira, seja de pau, seja de pedra. Pau e madeira é a mesma coisa. Seja de pedra, seja do que for. Mas aí fala, e tem outros deuses também, né? Hoje a gente está vivendo muito, adorando muito Deus, dinheiro, né? Então, a gente trabalha
tá sempre cansado, não consegue ler a Bíblia, não consegue fazer uma oração, não tem comunhão. Então a gente precisa procurar ter mais comunhão, né, com a família, com os mais próximos que a gente convive e mostrar Deus na vida da gente para eles, né? Então essa é o que eu peço em oração, para Deus me dar muita sabedoria, porque querendo ou não, vira e mexe, eu entro também nessa vibe de correr atrás das coisas da terra e minha vida de oração, de leitura, ela fica bem fraquinha e não é bom. Não é bom, não é bom. Então é isso. Então em Atos a gente viu que, mais uma vez falando, né, para abandonar os deuses, que Deus volta a olhar pra gente, não é? Abandonar os deuses, que Deus volta a olhar pra gente. Na verdade, não, em Atos, também, ó lá, quando a gente leu lá no capítulo 17, lá, ó, o pessoal tava batendo, né? Batendo, prendendo Paulo e, e os outros discípulos lá, porque eles estavam falando de Deus, né? Falando a verdade. E é sempre assim. A gente vai sofrer mesmo essa perseguição. Falou de Deus, falou de Jesus, perseguição na certa. E aí, ó, no versículo 11 fala assim: ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas escrituras se essas coisas eram assim. Ou seja, tem gente que tá aí que só ouve o que é falado, não busca, e aí por isso que tá correndo atrás de prosperidade, de dinheiro, de coisas da terra, né? Porque ouve de pessoas que se dizem discípulos de Deus, né? Pregador da palavra, que só tá ensinando eu, e na Bíblia fala que ele cresça e eu diminua. Então, não é só ouvir. Pega a Bíblia, lê, vai entender. Usa seu tempo para isso, em vez de ficar seguindo vida de famoso e internet. Ai, quem sou eu para ficar falando essas coisas, né? Mas tudo bem. Eu parei. Eu devo ter uns 2 ou 3 famosos que eu sigo, mas que eu não... Como não aparece nada pra mim, eu não vou ficar procurando pra sair. Mas assim que aparece uma postagem, uma live, eu corro lá e saio fora. Então, e aí sim, em Juízes, que fala mais ainda, né, dessa idolatria, fala bastante. E ali em Jó, que a gente não adianta. Você pode ser o mais certo, o mais reto que for, pagar imposto, ajudar o pobre, dar o dízimo, né? O que for, não adianta, a gente não se justifica. Tudo bem que o amigo do Jó não sabe, né? Que foi um combinado lá, que Deus permitiu que o diabo tocasse na vida dele, porque ele queria testar se realmente, se quando ele perdesse todos os bens material, de novo, tá vendo? As coisas do mundo, se ele ia continuar amando Deus. E assim, ele continua, porque ele não tirou a própria vida, ele não tirou a vida de ninguém. E ele continua ali, esperando a vontade de Deus, né? Esperando que Deus ou leve ou cure. Mas é óbvio que como ser humano ele tá sofrendo, né? Como eu falo, eu passei agora em fevereiro por isso, né? Passei por uma dor muito grande. Confio totalmente em Deus. Como eu entreguei minha vida nas mãos dele, ele faz o que ele quiser dela. Mas eu, como ser humano, tô sofrendo. Vou sofrer até eu morrer. Então, acho que depois que eu morrer, não, porque na Bíblia fala que não vai ter choro nem ranger de dente, né? Tristeza, sofrimento, nada. Mas, enquanto eu estiver aqui e for ser humano, eu vou sofrer. Eu vou sofrer, mas não questionando a Deus. Não, né? Não tem como eu entender o que aconteceu. Não entender não é não aceitar. Eu aceitei, tanto que eu tô aqui, né? Não tirei minha vida. Não tirei a vida de ninguém por isso também. E também não tem, gente, não tem como. Quem é a gente? Quem somos nós? A gente vai passar o que tiver que passar.
É Ele que sabe, cabe aceitar, sofrer, orar e pedir misericórdia. Que é o que ele fez, né? Que Jó fez. Esperou em Cristo, né? Esperou em Deus. E estamos aí esperando em Deus e crendo que Ele vai dar a graça. A graça não é o material dessa terra, não é. Graças a Deus eu não sofro por isso. Quero, tem umas coisas que eu quero. Enquanto eu estiver aqui, né, eu preciso ter algumas coisas que me ajudam. E usufruir do que o povo vai inventando aí, né? Não sou hipócrita, não sou boba. Mas o que eu preciso mesmo é estar lá em cima. Eu quero ir pro céu. Eu quero muito ir pro céu. Quero ser salva em nome de Jesus e morar lá naquele céu maravilhoso, sem choro, sem dor, sem sofrimento, só alegria do lado de Deus. Amém. Deus abençoe.